relação Onde da que, psiquiatria onde com que a se nutrição. encontra a psiquiatria com a A nutrição? nutrição É, é uma área bem recente, Lela, de estudo, né? Eu diria que, assim, os últimos 10 anos a gente viu crescer um corpo de evidência muito grande da relação mesmo, dessa conversa que existe entre nutrientes e saúde mental e entre estado nutricional e saúde mental. compulsões também? Aí seria um comportamento alimentar, seriam Ah, tá. transtornos alimentares, né? Claro que a alimentação tem muita relação com transtornos alimentares, né? O alimento está envolvido e o comportamento alimentar faz parte deste transtorno psiquiátrico. Mas a psiquiatria nutricional, ela estuda, na verdade, ela é a conversa dos nutrientes com a formação do cérebro, as sinapses do cérebro e o declínio ou aumento de saúde mental. Então, por exemplo, né, saindo do âmbito dos transtornos alimentares, a gente está falando de algo que a gente sabe há muito tempo, mas nunca teve esse nome. Uma mulher engravidou, ela foi num ginecologista, num obstetra, recebeu ali um beta-HCG positivo, ela começa a tomar suplementação específica para gestação. Essa suplementação específica, você está me olhando com uma cara muito de nossa, é verdade, mas porque você é homem. Mas toda É. mulher, olha, fala, lógico, lógico. Ah, Você é? engravida, você toma, sim, você vai tomar ácido fólico, você vai tomar alguns nutrientes que sabidamente fazem parte de um processo muito importante da formação desse bebê, e principalmente da formação neurológica Tá. desse bebê. Então, a mulher engravidou, olha, você vai formar um novo cérebro dentro de você, tá aqui, a Precisa gente vai pôr disso. ácido fólico. Hoje em dia a gente já sabe, né, do ômega 3, da importância do ômega 3. E isso não é novo. Só que parece, né? E eu olho para a nutrição e eu tenho muito essa sensação. Parece que ao longo do tempo as A Mari pessoas então vão tomou essas esquecer. coisas. Tomou, Eu fica nem tranquilo. soube, olha só. Ela tomou. Se ela teve acompanhamento, né? Com Se ela fez o certeza teve. pré-natal, Teve. ela teve toda essa Pô, que suplementação maravilha. durante a gestação. Porque existe uma demanda, né, uma necessidade aumentada desses nutrientes. E é impressionante que a gente sabe disso, na gestação parece super normalizado que nutrientes específicos são importantes para o cérebro, e ao longo do tempo, a nutrição passa a ser uma alimentação que engorda ou emagrece, É, virou né? só isso, né? Só. Então, se eu comer isso, eu engordo, se eu comer isso, eu Ah, você emagreço. tá gordo? Procura uma nutricionista, né? Exatamente. E, de certa forma, ficou um pouco adormecido aí na cabeça das pessoas e nessa cognição a respeito da alimentação, o quanto nutrientes são importantes para a formação do cérebro, né? A gente fala, eu me É, alimento para ter um corpo saudável. Cérebro é corpo. Né? Embora as pessoas o enxerguem como algo holístico que acontece fora do corpo, exatamente. cérebro é um órgão, é corpo, e é uma parte do nosso corpo muito importante para que a gente tenha saúde. Né? Precisa de energia para ele funcionar. Precisa de uma série de questões, né? Mas o que a psiquiatria estuda são os nutrientes importantes para o funcionamento adequado do cérebro e o Caramba, padrão alimentar que pode promover saúde mental. o que eu como, então ele Te torna mu- mais ou menos é inteligente, mesmo? com mais ou menos memória. Quem não come feijão, por exemplo, é mais burro, não é? Ele não come feijão, você tá querendo? Já sacou? Ele não come feijão. Eu não vou deixar ele fazer isso com você aqui. Obrigado, Roberto. Obrigado. A gente ela vai já. fazer uma lista de substituição pro feijão aí pra você ter os Mas eu mesmos acho nutrientes. absurdo, ele não Não, come feijão. eu é uma Eu dos meus adoro. alimentos favoritos, Mas arroz aí e feijão. eu quero ver se eu gosto de você ou Eu não. vou tirar isso aqui, não Pode tô tirar, conseguindo. pode tirar. Cabelo Eu não quero deixa. saber se eu gosto de você de cara ou não. Ah. Você coloca o feijão embaixo ou em cima do arroz? Eu ponho em cima. Tá vendo? Obviamente, em cima. Não sei se porque você olha pra mim, eu nem coloco. Ah, é verdade, Ele nunca, verdade. ele nunca viu no prato. É, nunca vi no prato, cara. Eu ponho em cima, É, obviamente. eu não entendo quem coloca feijão Melhor embaixo. composição Não faz existente. Não faz sentido por embaixo. Mas, por exemplo, o feijão tem algumas coisas nele. Tem uma série de nutrientes específicos. Ferro é um nutriente muito importante, inclusive na gestação, né? A criança também tem uma suplementação de ferro para evitar anemia ferropriva. A anemia ferropriva é um dos principais sintomas da deficiência de ferro, é o cansaço, a dificuldade de raciocínio. Só que ao longo do tempo a nutrição passa a ser, você tá olhando, tá com uma dificuldade de É raciocínio? que ele tem uma dificuldade De de repente- raciocínio, às vezes, eu acho que é o Muito ferro. pelo contrário. Tem uma coisa que eu sou rápido nas respostas aqui, ó, sem usar o Google. A memória tá, Mas ó. o Google É, foi ótimo. É porque ele A tá pessoa lá com o nasceu Google. depois de 1990, É. com toda certeza. Ah, não. Eu queria ver Não, antes não. do... Antes do... Deixa eu me defender agora. É. É porque ele. Vamos supor, a gente tá numa conversa aqui e Aí alguém tem você uma fala, dúvida. como chama aquele cientista, não sei Pá, o quê. Google. Google. Não, não. Fala. Aí eu respondo e daí ele fala: aí é fácil ter o Google, mas eu respondi sem o Google. Eu não pesquisei. Sei, tô sabendo. Júlio Verbe, né?
Essa aí eu caguei. Eu Ele errei. falou Júlio Verme. Verme. Não, eu li errado, é diferente. Ele fala assim, Ele leu no Google. ele leu no Google. E ele acabou de se entregar, Ele né? é o cara que fala larva que sai do vulcão, sabe aquela larva? Não, é que esse aí, um cara mandou um superchat aqui e eu tava lendo o superchat dele e eu me enrolei na hora de ler o Verne. Aí é diferente. Mas sabe que pra sempre a gente vai zoar, né, Ah, cara? eu sei. E aí, só concluindo a questão da psiquiatria nutricional, começou a se estudar, então, esses nutrientes. Será que a ausência desse nutriente tem alguma relação com algum transtorno psiquiátrico, com algum distúrbio psiquiátrico, com a neurodegeneração, demência? Tem, todo. E aí começou a se estudar também o padrão alimentar. Então, se eu comer dessa forma, se eu comer daquela forma, se eu tiver uma dieta, por exemplo, uma dieta ocidental, que é uma dieta que a gente chama muito rica, né, em gorduras e açúcares. Eu vou tentar falar termos não técnicos aqui, né, dieta ocidental, mas é uma dieta no padrão ocidental, né, donuts, que você me perguntou, muita gordura saturada, combinada com açúcar de mesa. Frutas que tem açúcar também? Frutas são maravilhosas, é um padrão mediterrâneo alimentar. Ah, é? Padrão mediterrâneo, é um alimento in natura, ela não tem só açúcar, né? Ela tem fibra, ela tem uma composição enorme de fibra, de nutrientes, de vitamina, de mineral, diferente de um donuts, né? Que você acabou de citar, né? Que tem ali farinha branca, processadona. As nossas frutas são bem diferentes do pessoal do Mediterrâneo, por exemplo, né? Dessa alimentação. Isso faz diferença? Banana? Não. A diferença que você tem aí do tipo de fruta, né? Da safra que você tem, não é a diferença do padrão alimentar. Quando a gente fala em padrão alimentar, a gente fala alimentos que compõem a sua rotina alimentar. Arroz, feijão... Isso é um padrão que pode ser considerado um padrão mediterrâneo. Um arroz integral, leguminosas, feijão, lentilha, são alimentos in natura. A dieta mediterrânea ela é composta de muitos alimentos, que são alimentos que Deus pôs na terra, para simplificar, né? Frutas, verduras, legumes, folhosos e carnes magras, né? Então peixes ricos em ômega 3, por exemplo. É uma dieta que ela tem um perfil, um padrão mais anti-inflamatório, com muitas vitaminas, com antioxidantes, que leva ao cérebro uma determinada qualidade, né, de funcionamento. E a dieta ocidental é uma dieta que tem grande densidade energética, então eu tenho bastante caloria ali, porque eu tenho alimentos mais processados, mais refinados, então imagina que eu concentrei o açúcar. Uma abobrinha, por exemplo, eu tenho 1 quilo de abobrinha. Em 1 quilo de abobrinha eu tenho aproximadamente 90 gramas de carboidrato. Tá? Aí eu tenho 100 gramas de uma bolachinha, um biscoitinho integral. 100 gramas. Eu tenho 90 gramas de carboidrato. Caramba. Só que você come esse biscoitinho em 1 minuto. É. E digere em 1 minuto. Né? Então eu tenho grande densidade energética nesse pacotinho. Enquanto que na abobrinha, para eu conseguir comer 1 quilo de abobrinha, é impossível. Eu vou comer os mesmos 100 gramas e eu vou ter 9 gramas ali de carboidrato. Eu vou ter uma quantidade calórica imensamente inferior, mas eu tenho grande densidade nutricional. Então, o padrão mediterrâneo é um padrão de uma alimentação com grande densidade nutricional e baixa densidade energética. Enquanto que o ocidental é mais ou menos o contrário, né? Ele tende a elevar muito mais a glicemia do indivíduo e, portanto, a insulina. Ele é um padrão mais inflamatório. O que a psiquiatria nutricional vem estudando? Quanto mais inflamatório o seu padrão alimentar, né? Quanto mais alimentos que tenham esse potencial inflamatório de aumentar a adiposidade, de elevar a insulina, de aumentar citocinas inflamatórias no seu corpo, mais o seu cérebro também recebe esse impacto. O que vem sendo investigado e já está muito bem estabelecido são os mecanismos do declínio de saúde mental. Então, você tem como um dos mecanismos a inflamação sistêmica de baixo grau, que é causada pelo aumento de tecido adiposo, aumento de gordura no corpo, que promove citocina inflamatória e, portanto, vai promover uma ativação do sistema imunológico, um aumento de inflamação, e essa inflamação pode ser hematoencefálica também. Você tem a ausência de um sistema antioxidante poderoso, né, funcionando. Nós temos um sistema endógeno de antioxidação, realizado ali por enzimas dependentes de vitaminas, ferro, magnésio, riboflavina. Se eu não me alimento dessas vitaminas, como que funciona o meu sistema de varredura de espécie reativa de oxigênio, né, de radicais livres? Eu não tenho isso funcionando de uma forma adequada. Então, o que foi sendo observado na ciência é que justamente a gente deixou de olhar por muito tempo o quanto a alimentação que foi se transformando aí por conta da modernidade
e foi trazendo um quadro que a gente vê hoje muito claro, né, de aumento de sobrepeso, de obesidade na população, o quanto isso também trouxe aumento de depressão, aumento de ansiedade, aumento de Alzheimer, aumento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso caminhou muito junto. E esse padrão alimentar, ele também tem uma relação com essa situação. Né? A gente ainda não fala na ciência de causalidade. Se eu comer assim, eu vou causar aquilo. Ah, não. Né? Não dá para falar de causalidade. Na ciência, para falar de causalidade, eu teria que fazer assim, Vilela. Eu vou pegar um ratinho. A gente tem estudos que mostram causalidade, mas não em humanos. Porque você não vai pegar um humano e falar, deixa eu ver se isso adoece ele mentalmente. Ninguém vai permitir, nenhum comitê de ética vai permitir uma pesquisa dessa. Então, eu vou pegar um ratinho. Então, um estudo que é muito clássico na psiquiatria nutricional. Ratinhas gestantes. Um grupo de ratinhas vai receber uma dieta ocidental, né? Muito açúcar, muita gordura saturada. O outro grupo vai receber uma ração equilibrada. Essas ratinhas gestantes tiveram a prole. O que foi observado nesse estudo? E foi um estudo de intervenção. Então, vamos manipular a alimentação e ver se causa alguma coisa, né? As ratinhas que foram alimentadas com uma dieta hiperlipídica, né, e hiperglicídica, muito açúcar, muita gordura, apresentaram uma prole na adolescência com ansiedade. Caramba. Os ratinhos tinham um comportamento ansioso. Né? Então, mostrando a relação de que na gestação, uma alimentação rica em gorduras, mais inflamatória, rica em açúcar, pode levar a um funcionamento do cérebro do filho diferente. Né? A uma alteração de saúde mental. Nada tem a ver com quanto esse filho pesa, Entendi. percebe? Então, isso é causalidade. Ali nesses estudos você consegue afirmar causalidade, isso causa aquilo. Os estudos em humanos, você olha como era isso aqui e como eles estão. Então, por exemplo, como é a alimentação, qual o estado nutricional desta população? E aí avaliaram, estado nutricional baixo peso. Deficiência de nutrientes, baixo peso. Estado nutricional de eutrofia, adequado. Né? Um padrão de distribuição de peso por altura adequado. Estado nutricional, obesidade mórbida, por exemplo. E aí eles verificaram quem dessa população, ao longo do tempo, tinha um diagnóstico de ansiedade e depressão, desenvolveu, ao longo da vida, a ansiedade e depressão. O que os estudos observaram? Que as pessoas em obesidade mórbida ou baixo peso apresentavam muito mais diagnóstico de ansiedade e depressão ao longo da vida. E associaram, portanto, e não, né, correlacionaram, não deram isso causou aquilo, mas disseram, existe um risco maior para um diagnóstico de depressão e ansiedade em pessoas que tenham muito baixo peso ou muito peso. Tá? Então, a deficiência de nutrientes que fazem o cérebro funcionar pode levar a um estado de declínio de saúde mental ou ainda um estado inflamatório com um aumento muito considerável de adipócitos, de células de gordura, que geram, né, que produzem, portanto, citocinas inflamatórias, pode levar a um padrão também de inflamação hematoencefálica. A nossa membrana é uma membrana fosfolipídica, de fósforo e gordura. Qual tipo de gordura você ingere? Né, o cérebro, grande parte do seu cérebro, ele é composto de gordura. Qual gordura? Qual a qualidade dessa gordura? Né? A membrana do meu neurônio, ela é fosfolipídica. Então, eu tenho uma série de questões que hoje a psiquiatria nutricional investiga e que há 10 anos vem crescendo. Né? Essas investigações vêm crescendo a ponto de a gente ter, recentemente, eu escrevi no livro da Clínica Psiquiátrica do HC, da USP, um capítulo Psiquiatria Nutricional. Fui a primeira autora, junto com o professor Bene e a doutora Ana Paula Carvalho.